Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar a matéria, tá? Para a prova, tá ok? E para a gente finalizar a matéria da prova, né, a gente vai falar sobre esses teoremas que estão aqui, né? Primeiro, o princípio da superposição. Depois a gente vai falar sobre transformações de fontes. Depois a gente vai falar sobre teoremas de Norton e Thevenin. E até a gente vai falar de um teorema, mas é a aplicação, tá? Que é o teorema da... Esse aqui é uma aplicação bem interessante. Teorema da máxima transferência de potência, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver que se alguém já mexeu com som aqui, sei lá, gosta de som, né, de áudio, né? Aí, se você pegar e olhar, né, você vai ver as especificações, né, de um amplificador. Aí ele coloca lá, não sei o que, potência de saída. Eles colocam lá 100 watts, né, a potência, né, que ele gera. Aí bota lá @8 ohms, por exemplo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele gera 100 watts se a carga que você colocar no amplificador, ela tenha um valor de 8 ohms, certo? Ok, o pessoal chama na impedância de 8 ohms, porque a carga tem também indutores e capacitores, então a impedância é mais correta, mas quem vai dissipar a potência verdadeiramente ali é o resistor, tá? E por que isso ele fala? Porque se você colocar, por exemplo, um alto-falante e você, quando coloca os alto-falantes, que são as cargas do amplificador, você tem ali amplificadores que tem caixas de som que tem 4 ohms, tem até de 2 ohms, tá? Se você colocar essas caixas no seu amplificador, ele não vai conseguir gerar 100 watts, tá? Por quê? Porque para isso acontecer, a carga tem que ter a mesma impedância de saída do amplificador, certo? E aí, por isso que a potência é sempre descrita nessa impedância de saída. Isso tem a ver com o que, Abel? Tem a ver com o teorema de Thevenin. A gente vai mostrar isso, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se você olhar o seu amplificador, tem um circuito ali, não, tem milhares de circuitos ali. Milhares não, mas tem centenas, tá? E se você olhar ali, você pegar a saída dele, né? Na verdade, a saída do amplificador é só 2 terminais. Um vermelhinho e um preto, um mais e um menos. É uma tensão que ele vai fornecer para o alto-falante, certo? Com uma determinada corrente para aquele alto-falante, tá? Se você for medir a resistência desse conjunto todo, né, que é o amplificador, vai dar 8 ohms, tá? É a resistência equivalente dele, tá? Ok? É isso, tá? Eu vou agora, então, falar um pouquinho sobre essas coisas. Uma dessas coisas é o teorema de Thevenin, que está aqui. O teorema de Norton a gente chama de dual do teorema de Thevenin, né? Então eu falei que, sacanagem. Se o cara conhece transformação de fontes, né? Vocês vão entender já quando eu mostrar a transformação de fontes, eu falar do teorema de Thevenin, o Norton roubou a ideia do Thevenin. Na verdade, não, ele fez a demonstração de maneira diferente, e realmente foi de maneira diferente, né? Mas a demonstração desses 2 teoremas, que eu não vou fazer aqui, ela não é tão difícil assim, mas ela é bem trabalhosa, tá? E para fazer a demonstração, você tem que usar isso aqui, ó. Você tem que usar uma das coisas que tem aqui, que é o princípio da superposição, tá certo?
Que princípio é esse da superposição? A gente vai ver já já sobre ele. A gente vai falar sobre ele já já. Primeiro a gente vai falar, e tem tudo a ver, sobre linearidade, né? O que é linearidade, né? O que acontece é que circuitos elétricos são circuitos lineares. Circuitos eletrônicos são circuitos não lineares. Porém, os circuitos eletrônicos, eles operam numa faixa linear. Como assim? Eu explico. É que se você... O circuito eletrônico ele é chamado de não linear porque os componentes dele, por exemplo, os transistores e os diodos ou alguns circuitos integrados, eles têm componentes não lineares, entendeu? Em que não há proporcionalidade, digamos assim, tá? E aí, só que não tem problema, porque uma das coisas que você aprende quando você vai aprender eletrônica é como configurar o transistor, né, ou o diodo, tanto faz, de modo que ele funcione na forma linear. Ou, no caso até do diodo, pode ser até que você configure ele para transformar ele numa chave, digamos assim, tá? Mas aí uma chave a gente pode considerar como se fosse um elemento linear, né? Ele é 0 e 1, tá certo? Tá? Ele só é liga e desliga, tá certo? Ok? Mas o que acontece? O que tem a ver a linearidade com isso? A gente não vai entrar em detalhes sobre a linearidade, pessoal. Mas o importante da linearidade é o seguinte, ó. O que é linearidade, né, quando a gente fala isso em sinais e sistemas? A gente não vai entrar em sinais e sistemas. Ele diz o seguinte, ó, se você tem aqui uma entrada A1 num sistema, pode ser um circuito. A entrada A1 pode ser uma tensão, por exemplo. E aí você vai ter uma saída, né, que vai ser a saída B1, tá? E aí você pega e coloca uma entrada A2 no sistema. E aí você vai ter uma saída que vai ser a saída B2. Se você entrar, se o sistema for linear, né, se você entrar com uma combinação de A1 e A2, e olha aqui, A1, uma combinação mesmo, pegar uma constante qualquer, K, e multiplicar por A1, depois pegar uma outra constante, K2, e multiplicar por A2, a saída vai ser isso que é a linearidade, tá? Certo? Então, isso aqui são entradas. Isso aqui são saídas. Isso aqui são constantes. Isso aqui é um sistema linear. Tá, e daí? E daí, galera, que se você tem isso, pensa bem, né? Se você tem que o circuito elétrico é um sistema linear, vamos pegar um circuito elétrico qualquer aqui, ó. Pegar um cara assim. Nem vou botar os valores aqui, só vou colocar o circuito em si, ok? Eu pego um circuito assim, aí eu pego, cara, e eu falo que ele é linear, não é? Quem são as entradas do circuito? Cara, as entradas do circuito são esses caras aqui, ó. Essa fonte e essa fonte, tá? Aí, olha só, se eu pegar e analisar esse circuito, eu podia dividir ele em 3 partes, digamos assim. Eu podia fazer o seguinte, ó. Eu podia dizer que esse circuito era isso aqui. É isso que o princípio da linearidade diz. Ó, aqui eu coloco um circuito aberto. Por quê? Como é que eu elimino uma fonte de corrente?
Transformo ela num circuito aberto, porque ela não vai fornecer mais corrente. Como é que eu elimino uma fonte de tensão? Eu coloco o quê? Um curto-circuito, né? Por quê? Porque o curto-circuito, né? Ele é o equivalente, certo? A uma fonte de tensão zero, igual a zero, certo? Qual é a tensão que existe entre os terminais de um curto? Zero, certo? Ok? Então, eu poderia dizer que isso aqui é esse cara aqui, depois mais esse cara aqui, vou continuar com o circuito aberto ali, ó. Só que agora, quem eu zerei foi a outra fonte. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, ó? E mais quem? Mais isso aqui, ó, aberto aqui. Agora eu não vou tirar a fonte. Mas eu vou... espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Eu vou tirar esse cara aqui. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu dividi um circuito complicado em 3 circuitos separados, tá certo? Né? As resistências mantêm-se, né? Porque elas são elementos passivos, né? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter uma resposta 1, aqui eu vou ter uma resposta 2, e aqui eu vou ter uma resposta 3. Vamos supor que o que eu quero descobrir, por exemplo, é, digamos, sei lá, vamos dizer que seja essa corrente aqui, ó, vamos botar aqui. Vou que seja essa corrente aqui, ó, que eu quero descobrir aqui, é essa corrente aqui. Aí aqui eu vou ter uma corrente, isso aqui é a corrente, eu vou ter uma corrente aqui I1, aqui eu vou ter uma outra corrente, I2, e aqui eu vou ter uma outra corrente, I3. A corrente I vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3, vocês entenderam? Certo? Notem que I2, por exemplo, é fácil ver que é zero, né? Porque não tem nada, né? Não tem nenhuma fonte de tensão desse lado, né? Tá dando para entender? Então não preciso nem fazer esse problema aqui, ó. Tá? E achar I1 aqui é relativamente fácil, né? Porque aqui não vai ter corrente também, né? Você vai trabalhar só com V igual a RI aqui, concorda comigo aqui? Né? Vai ser essa tensão sobre essas duas resistências, certo? Essa aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, né? Porque mesmo assim não dá muito trabalho não, aqui você vai ter uma resistência em paralelo, né? Concorda que vai ter uma resistência em paralelo? Né? Depois aqui vai ter uma em paralelo também, não é isso? E elas vão estar em série, não é isso? Então, na verdade, aqui ó, você vai ter... Você descobre, na verdade, nem precisava fazer isso, ó, porque aqui ó, você vai ter uma resistência em paralelo, mas vai passar essa corrente, vai passar para cá, é a mesma coisa, né? Concorda comigo? Aí você tem um divisor de corrente aqui, né? Concorda que tem um divisor de corrente aqui para 2 caras? Nem precisa fazer esse lado. Então fica mais fácil do que ter que talvez fazer aqui, que você vai ter que usar tipo supermalha ou então supernó. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Como é que você usaria supernó? Supernó você pegaria aqui um nó aqui, e um nó aqui, e aqui seria o nó de terra, né? Só que aí, na verdade, é todo mundo um nó só, né? Porque se isso aqui é um nó, isso aqui é um nó e aqui tem um terra, na verdade isso aqui é um hipernó aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Ok? Quando você pega 2 supernós que se encostam, eles são um supernó só. Você está entendendo? Então daria uma coisa, aí ficaria aqui mais 2 nós aqui, ó. E aí eu não precisaria me preocupar, né? Eu pegaria só as equações de supernó. Aqui é o nó de terra, né? Aí você botaria aqui uma corrente aqui, né? Qual é a corrente aqui, ó? Quanto é que é essa tensão aqui?
Já está dando, né? Essa tensão aqui é a tensão que está aqui em cima, né? Aqui também. Quanto é que é essa tensão aqui? Você também conhece, né? Também conhece, porque essa tensão aqui é essa aqui, ó, né? Ok? Então aqui a corrente seria V1 menos V2 sobre essa resistência. Aqui seria a corrente que já está dada, entendeu? Aí você faria aqui até por, né, somatório das correntes nesse nó aqui. Aí você bota uma corrente aqui também, você conhece, vai encontrar V1, V2, você encontra tudo aí que você quer, tá? Mas vocês entenderam que ia dar mais trabalho, concordam que ia dar mais trabalho? Tá? Né? Vocês iam ter que ter mais trabalho. Assim você faz um problema que é complicado, você transforma em 3 problemas simples, certo? Isso que é a linearidade, isso aqui é a superposição. Então ele fala, ó, se existirem 2 ou mais fontes independentes, isso é importante, no circuito, existem 2 maneiras de se resolver o circuito, né? Análise nodal em malhas, que a gente acabou de mostrar ali como é que é, né? Ou usar superposição. Como assim? Na verdade, você, quando usa superposição, você continua tendo que usar, às vezes, análise nodal a malhas, tá certo? Porém, é uma análise nodal a malhas mais fácil, tá ok? Entenderam o que eu estou falando? Ok? A superposição, ela é uma coisa, como eu já falei, né? O que é que o princípio diz? Né? Ele diz que, né, a soma algébrica, né, das tensões, né, das correntes que você quer determinar, é a soma de cada uma. É a resposta total que você quer obter, certo? Ok? Como assim? Você quer obter a soma de cada uma das tensões que você obteve, ou corrente que você obteve, né, somadas, elas vão dar a tensão que você quer. Só que cada uma delas é obtida como? Cada uma dessas tensões ou correntes é obtida deixando-se uma fonte só e zerando as outras. Entenderam o que eu estou falando? Você deixa uma fonte só, independente, e zera as outras. Como é que você zera as fontes? A gente já viu. Como é que zera a fonte de corrente? Remove a fonte de corrente. Cuidado para não remover a fonte de tensão, que é um erro muito comum que o aluno faz. Vou zerar a fonte de tensão, vou remover. Não, você continua com tensão ali, certo? Se você colocar, a fonte de tensão não está dando tensão entre 2 pontos, se você tirar ela, continua a tensão, tem uma tensão ali, certo? Ok? Ok? Tá, então você tira essa fonte de tensão, né? E aí como é que você faz a superposição? Como eu falei, né? As fontes dependentes, elas não... esse é o grande problema das... Quando é que você não deve usar superposição? Quer dizer, não é que não deva, mas é que dá mais trabalho. É quando você tem o quê? É quando você tem fonte dependente, porque a fonte dependente você não pode tirar. Como é que você zera uma fonte dependente? Não zera. Porque ela não é uma fonte independente, ela não pode ser zerada. Você está entendendo? Não dá para tirar. Ok? Por quê? Porque ela não depende da tensão entre os terminais dela, ela depende de uma outra corrente ou de uma outra tensão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você não pode tirar. Não é isso? Se for independente, não é uma que depende de outro ponto do circuito, você não pode zerar nunca. Certo? Porque senão você vai estar... É outro erro comum dos alunos, eles vão tirando as fontes. Até tem uma coisa interessante, né? Que se você pegar, por exemplo, olha que coisa interessante. Se você pegar uma fonte, né? Se você deixar só uma fonte dependente no circuito, ó, vamos supor que o circuito seja assim. 3V0, por exemplo. Aí aqui tem uma resistência, aqui tem uma outra resistência, aqui tem uma outra resistência, aqui tem uma outra resistência, tá? E aí esse V0 é uma coisa assim, essa tensão aqui na resistência 4, tá? Quanto é que vai ser 3V0 aqui? Quanto é que vai ser
tudo aqui nesse circuito. Pessoal, esse circuito não tem fonte nem de corrente independente, nem de tensão independente. Quando isso acontece, tudo, né? Então não existe entrada. O que é a entrada de um sistema? É alguma coisa que você coloca. A gente chama até, o pessoal chama entrada de excitação, né? Esse circuito não foi excitado por nada. Ah, mas tem uma fonte ali, não, mas é uma fonte dependente, ela depende de uma outra tensão. E essa outra tensão tem que existir. Para essa outra tensão tem que existir. Na verdade, isso aqui, cara, é um circuito desligado. É como se aqui eu tivesse uma chave, né? E aí você simplesmente não colocou a fonte de tensão no circuito. Tem uma chave aqui, ó, né? Se você não colocou a fonte de tensão, ele está desligado. Se ele está desligado, quantas são as correntes e são as tensões? Tudo zero. Você não pode resolver esse circuito, né? É um circuito desligado. Por quê? Porque não tem entrada. Quem é a entrada? A entrada é esse aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, tá? Ela é uma fonte. Também não podia ser o que aqui? Não podia ser uma fonte, né, dependente. Se fosse uma fonte dependente, também não dava certo. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Ok? Então tem que ter entrada. Então quando você faz superposição, fonte dependente não muda, mas fonte, né, independente, você vai fazer o quê? Você vai desconectar, ó. Desconectar todas as fontes independentes. Tá? Ok? Aí como é que você desconecta? Ó? Fonte de tensão vira curto-circuito. Fonte de corrente vira circuito aberto. Tá? Ok? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer isso para todas as fontes independentes. Se tiver 5 fontes independentes, você vai ter que fazer 5 vezes. Pô, mas aí dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Eu não estou falando... Por quê? Porque, pensa bem, se tiver 5 fontes independentes, de repente, é um circuito mais complexo. Então, se você for fazer superposição, você tem que dividir em 5 circuitos mais simples. Então, é complicado mesmo. Então você vai usar... Quando é que você usa isso? Ó, tem 2 casos que vocês podem usar isso. Ó, por exemplo, você pode querer não utilizar... Ó, você pode fazer uma coisa interessante aqui. Ó. Vamos supor que você tem um circuito assim. Ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Você tem um circuito assim. Dando para enxergar aí, né? Tá. Então, olha só. Um exemplo bem simples, né? Como é que você vai resolver esse circuito, né? Dá para fazer ele por inspeção? Não, não dá. Não dá para fazer por inspeção. Por quê? Porque tem fonte de tensão misturada com fonte de corrente. Concordam comigo? Né? Tem fonte independente. Não dá. Beleza. E aí? Dá para fazer ele por análise nodal? Dá. Dá para fazer ele por análise de malhas? Dá. Só que se eu for fazer por análise nodal, eu vou ter que usar um supernó aqui. Vocês concordam que eu vou ter que usar um supernó aqui? Certo? Ok? E se eu for fazer por análise de malha, eu vou ter que usar uma supermalha aqui. Concordam? Isso aqui vai ser uma supermalha. Quer dizer, essa malha aqui, na verdade, ela vai... Não é que essa aqui vai ser a supermalha, desculpe. Supermalha vai ser essa aqui, né? Ok? Ficou entendido? Por quê? Porque eu vou ter ali uma corrente aqui, né? Entendeu? Então eu tenho que simplesmente remover esse cara aqui, né? Na verdade, a supermalha nem vai ser bem essa, vai ser essa aqui, né? Por quê? Porque eu vou remover esse cara aqui, ó. Então não vai ter corrente de malha. Só que aí, quando eu removo essa corrente aqui, ó, quando eu removo esse cara aqui, né? Eu já posso escrever que a corrente aqui I2, né? Se isso aqui vale I,
e 2 igual a menos I, né? Certo? Porque estão em direções opostas, certo? Ok? Legal? E aí depois eu faço o quê? Aí eu sei que esse cara aqui vai ser... essa corrente aqui, digamos assim, né? Se eu quiser saber quanto é que é essa tensão aqui, vai ser R3, né? Isso aqui vai ser R3 que multiplica I1, aqui I1, menos I2, né? Aí eu faço o somatório das tensões nessa malha aqui, I1 aqui, ó, que a supermalha vai ser essa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aí quando eu cortei isso aqui, ó, esse resistor aqui não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque eu tirei a fonte, né? E aí, exatamente. Tá ok? E aí eu faço aqui o somatório das tensões aqui, vai dar essa tensão, mais R1 e 1, mais R3 e 1 menos I2. Só que o I2 é menos I, aí eu calculo, vai ter o valor de I, eu calculo o valor de I1, né? Aí calculando o valor de I1, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Então, dá trabalho, de repente, né? Você fazer por um ou por outro método, certo? Ok? E aí? Aí é o seguinte, olha só que coisa legal. Se eu usar superposição, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer um circuito assim, ó. Vou botar numa outra cor. Posso fazer um circuito 1 assim, ó. E aí, esses lados aqui eu não vou precisar me preocupar. Aí eu encontro uma corrente aqui, vamos supor. E posso fazer um circuito 2, né? Que é assim, ó. Certo? E aí esse circuito aqui, ó, isso aqui, vocês concordam que esse cara aqui vai estar em paralelo com esse aqui, né? Ok? E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma resistência aqui que você tem como calcular. E aí o que vai acontecer? Na verdade, você já vai saber... nem precisava fazer isso, né? Nem precisava fazer isso, ó. Porque aqui não é uma fonte de corrente. Você não tem essa corrente aqui? Não está em paralelo? Então você tem como descobrir, por exemplo, a corrente está vindo para cá. Se você quisesse descobrir, porque é um divisor de corrente. Concorda que a corrente aqui é a mesma? Ó, não é a mesma? Né? Você faz um divisor de corrente aqui. Aí você já encontra essa corrente. Aí você pega essa corrente aqui, soma com essa que está aqui, que vai dar negativa, né? Porque na verdade elas estão em... Concordam comigo? Que essa aqui, quer dizer, se essa aqui for negativa, essa corrente... Vamos botar assim. É que na verdade é assim, né? Se você somar as duas, é a corrente que você quer, não é? Só que essa corrente aqui de baixo, ela não vai estar nesse sentido. Você vai encontrar um valor negativo aqui. Por quê? Por que negativo? Pô, porque olha só, eu não estou tendo uma corrente positiva para cá, não tem um resistor, não tem outro. Então tem que ser negativo. Pô. Não sei que a corrente... Não tem como ser essa corrente para cima. Então, é um duto, certo? Então, essa aqui vai vir para cá e essa aqui vai vir para cá. Por quê? Porque está vindo uma para cá. E por que está vindo uma para cá? Porque tem uma coisa aqui, ó, gerando. Mas vocês entenderam? É rapidinho calcular esse divisor de corrente, você encontrar aquela corrente lá. Então, aí você pega essa corrente aqui, vamos supor que vai ser V sobre R1 mais R3, por exemplo. E essa corrente aqui, que vai ser o quê? Vai ser R3, porque é em paralelo, né? Sobre R1 mais R3, que multiplica aí. Só que vai ser negativa, né? Porque essa corrente aqui é essa que está vindo para cá, ó. É um divisor de corrente, eu sei de cor, pessoal, não se preocupem não. Vocês vão decorar também, né? Se você tem uma corrente I aqui, e você tem dois resistores assim, em paralelo, aqui é R, por exemplo, aqui é R1 e aqui é R3, que é o que tem, concorda? Que aqui é R1 e aqui é R3? Exatamente o que eu estou fazendo aqui? Estão vendo que isso aqui é exatamente o que eu estou fazendo aqui? Estão vendo? Está entrando um I aqui, não está? Nessa direção, não é? Estão vendo? Então, ó, I, tá? Ó,
E o que vai acontecer? Essa corrente aqui, ó, que é a corrente que passa em R1 para baixo, tá? E a corrente que passa em R1 para baixo, essa corrente aqui, ó, I', tá? Ela vai ser o resistor de lá, R3, sobre a soma, R1 mais R3, que multiplica a corrente total. Então, é R3, R1 mais R3, que multiplica a corrente total, tá? Só que aí, ó, tá para baixo, não tá? Então, a corrente tá para cá. Se a corrente tá para cá e essa tá para lá, essa aqui é negativa. Então, a soma total é V sobre R1 mais R3, menos R3, que multiplica I sobre R1 mais R3. Certo? Então, você tem aqui a corrente total que passa aqui, por exemplo. Legal? Entenderam o que eu estou falando? Tá difícil? É. Não é difícil, mas daria trabalhozinho para calcular isso aqui. Com superposição eu resolvi rapidinho. Estão vendo? Tá? Às vezes esse aqui, bom, é o que eu falo, né? Esse é o problema dos circuitos elétricos. Você começa a ensinar um monte de técnica e o aluno não sabe qual é o que ele vai utilizar. Às vezes o professor ajuda. Como assim o professor ajuda? Ele fala assim, usando o princípio da superposição, resolva o problema abaixo. Beleza. Eu estou falando aqui, mas na verdade o que eu queria chegar é uma coisa que eu falei na turma 1 e que é bom que vocês também saibam, tá? Não é importante agora, tá? Mas vai ser super importante quando vocês estiverem trabalhando com circuitos 2. Olha só, com circuitos 2, vocês vão aprender a fazer circuitos assim, ó. 3 cosseno de 2t mais 15 graus. Um resistor, um capacitor, um indutor. E vamos supor que aqui apareça uma outra fonte. Normalmente, a maioria dos problemas que vocês vão fazer vai ser assim, ó, vai ser uma fonte de 4 cosseno de 2t, tá? Aí beleza, né? Beleza. Você vai transformar esse L aqui em J ômega L. Você vai transformar esse cara aqui esse C aqui vai ser menos J sobre ômega C. Esse R você não vai mudar, tá? Isso aqui são o que a gente chama de impedâncias equivalentes, tá? É um número complexo mesmo, tá? E aí você vai transformar esse cara aqui, ó, tá? Num 4, simplesmente 4 ângulo zero. E esse cara aqui você vai transformar num 3 ângulo de 15 graus, tá? Só que tem um detalhe, o que está faltando aqui de número? O J você conhece, o R e o LC, tudo bem, você também conhece. Mas você tem que usar aqui um ômega. Esse ômega aqui, no caso, vai ser 2, porque aqui a frequência era 2 e aqui a frequência era 2. Tá bom? Ok? Isso aqui vocês vão aprender mais tarde. Isso aqui se chama fasor, tá? Isso aqui também é um fasor, tá? Isso aqui são números complexos que representam impedâncias, tá? Nesse caso aqui é um imaginário puro que representa um indutor. Aqui é um imaginário puro negativo que representa um capacitor. E o resistor não muda, é um número real, tá ok? Beleza? Tranquilo, tá? Porém, o filho da puta do professor vai meter um problema assim para vocês, ó. Em vez de ele colocar aqui 2, o 4 cosseno de 2t, ele vai meter um 4 cosseno de t. Pronto. Ferrou a vida de vocês. Sabe por quê? Porque aí você não pode mais usar ômega igual a 2 que você estava usando aqui. Porque o ômega é diferente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí você não pode usar. Ou você vai usar 2, ou você vai usar aqui 1. Você não pode usar os dois. Ou um ou outro.
Como é que você faz para fazer ou um ou outro? Fácil, usa superposição. Você pega, usa só essa fonte aqui. Aí você vai usar o ômega igual a quanto? 2. Aí, quando você for trabalhar para mexer com a outra fonte, você usa só a outra fonte e usa o ômega igual a quanto? A 1. E a resposta que você quer obter, vamos supor que você queira encontrar a tensão aqui nesse capacitor, vai ser a soma das duas respostas. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Notem que quando você zerar, né, quando você usar o ômega igual a 2, esse cara aqui vai virar um curto, certo? Vai virar um curto. Quando você zerar e usar o ômega igual a 1, esse cara aqui vai virar um curto também. O circuito vai ficar mais simples, vocês estão entendendo? Tá? Mas tem que fazer isso. Entenderam o que eu falei? Cara, é obrigatório usar superposição em circuitos 2 quando as frequências das fontes que alimentam o circuito são diferentes. Entenderam? Então, superposição é obrigatória algumas vezes. É obrigatório. A única forma de resolver... não! Dá para resolver sem superposição. Dá! Só que aí você vai estar trabalhando com equações diferenciais o tempo todo. Não pode usar fasores. Entendeu o que eu estou falando? E aí você quer usar o fasor. Por que quer usar o fasor? Porque quando você usa o fasor, galera, isso aqui, ó, apesar de ser um número complexo, vocês vão ver isso depois com detalhe, não precisa se preocupar. Apesar de ser um número complexo, isso aqui, apesar de ser um número complexo, né, é um número, né? É um número, não é uma coisa que varia com o tempo, tá legal? Vocês estão entendendo? Então funciona como se fosse um resistor. Legal? Ok? Isso aqui também é um número. Isso nada mais é do que um número complexo também, tá? O 4 cosseno, no caso, né, o 4 ângulo 0 grau, também é um número, tá? Então, beleza, nada é difícil. A única coisa que é difícil é que as contas serão com números complexos, tá? E aí, o que acontece? Então, se você tiver um sistema 3x3, para resolver com um número complexo, é difícil, né? Um 2x2 já é difícil, imagina um 3x3, tá? Por quê? Porque multiplicação e soma de complexos é diferente, né? Se o número complexo... Aliás, eu ensino o número complexo para os alunos, porque eles esqueceram tudo de complexo, né? Como é que você faz isso aqui? É só perguntar aqui na turma, ver se vocês sabem fazer. Isso aqui vocês sabem, né? Ou J, vamos dizer assim. Tá. E como é que você faz isso aqui? Pensa aí. Vocês sabem como é que faz raiz de um número complexo? Não sabem, não vão lembrar. Vocês sabem como é que multiplica o número complexo? Você tem assim, não tem, ó? Você pode multiplicar assim, não pode? E aí você vai ter um determinado valor. Mas não é assim que é o mais fácil. Qual é o mais fácil? É você pegar aqui, ó, a raiz de A2 mais B2 com o ângulo que é arco tangente B sobre A. Tem que fazer isso na calculadora. Transformar na forma polar. For um número complexo na forma polar. O que é um número complexo? Na forma retangular, o que você tem é isso aqui, ó. Imaginário, real, e o número está aqui. Aí você tem aqui o A, e você tem aqui o BI. Certo? Só que você pode também colocar nessa forma aqui, ó. Nessa forma aqui, você tem um ângulo aqui, θ. Quem é θ? É o arco tangente B sobre A. Quem é esse valor aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso é a hipotenusa de um triângulo retângulo, que é raiz quadrada de A2 mais B2. Isso aqui é o módulo, isso aqui é a fase.
Sabe como é que você extrai a raiz de um número complexo? Quem é um número complexo I? Não é um cara que está aqui? Qual é o módulo dele? Qual é o módulo dele? 1. Não é I? É 1. Esse é o módulo dele. Certo? Qual é o ângulo dele? 90 graus. Raiz quadrada de I é igual a raiz quadrada de 1, 90 graus dividido por 2. Ou seja, é um ângulo de 45 graus. Ou seja, você vai pegar o 1 aqui, aqui não é 1, né? Aqui é a raiz de 2, né? É uma coisa assim, sim. Então vai dar um cosseno, né? Vai dar raiz de 2 sobre 2, vai dar raiz de 2 sobre 2 parte real, mais raiz sobre 2 sobre 2 vezes I. É isso aí que vai dar, tá? Ninguém lembra disso. E vai ter que usar isso pra cacete. Pois é. Não, pois é, exatamente. O pessoal só lembra que I é raiz de menos 1. É isso aí que vocês lembram de números complexos, tá? E que quando o B2 é menor do que o 4AC, vai aparecer o I. Só isso vocês lembram de números complexos. Mas operações com complexos, soma de complexos. Por exemplo, soma de complexos, quando eles estão no formato assim, ó, se você pegar e botar A mais BI mais C mais DI, é fácil. É A mais C mais B mais DI. Uma multiplicação, você tem que pegar o módulo de um e o ângulo. Pegar o módulo do outro, C2 mais D2, e o ângulo. E aí você multiplica os módulos e soma os argumentos, tá? Então, isso vocês vão ter que lembrar pra caramba quando vocês estiverem trabalhando com números complexos lá em circuitos. E também vão ter que lembrar disso quando vocês estiverem trabalhando com números complexos em sinais e sistemas, tá? É bem importante fazer uma revisão disso. Tá legal? Beleza. Vamos parar disso aqui, né? Vai matar vocês do coração, né? Vou até tirar aqui para não assustar e vamos, né? Então a gente já viu o primeiro assunto de hoje, que é a superposição, né? Princípio da superposição, tá? E vimos, por exemplo, onde tem que usar mesmo, né? Falei várias vezes como é que podia fazer, depois onde tem que usar mesmo. Agora vou mostrar agora uma outra importante informação, que lembra que a gente usou transformação delta estrela, né? Quando é que a gente usou transformação delta estrela? Quando a gente tinha que, por exemplo, descobrir uma resistência, e aí não dava para fazer paralelo, série, lembram disso? Não dava para fazer, porque o circuito não deixava, aí a gente usava essa transformação delta estrela para poder trabalhar de maneira mais, digamos, fácil, tá certo? Na parte de circuitos. E aí? Bom, seguinte, existe outra transformação que é muito importante, tá? E que tem a ver com o que a gente chama de equivalência, né? O que é equivalência? Como o nome fala, se eu pegar, né? Pensa bem, o que ele está falando é o seguinte: será que eu consigo? Eu tenho um circuito assim, ó. E ele tem que ser assim, ele tem que ser um desse tipo aqui, ó. R. E aqui V. Será que eu consigo, né? Um circuito equivalente
que seja assim? R1 e R2. Vamos ver se eu consigo. Para o circuito ser equivalente, vamos supor que tenha 2 terminais aqui. Um circuito bem simples, né? Com 2 terminais. Esse aqui é um circuito que representa uma fonte de tensão real, porque ela tem uma fonte ideal mais um resistor em série. Toda fonte de tensão tem uma resistência interna. Vocês até vão aprender a fazer isso no laboratório. Não sei se vocês estão tendo isso já, né? Mas teriam como ver isso, tá? Você quer que a resistência interna de uma fonte seja o mínimo possível. Por quê? Porque se ela for grande, a resistência interna vai fazer com que haja uma queda de tensão, concorda comigo? Na hora que passar corrente por ela. Vocês concordam? Certo? Ok? Agora olha só, como é que seriam circuitos equivalentes? Circuitos equivalentes seriam circuitos em que, se você olhar para cá, né, a tensão entre A e B, esse VAB aqui, ó, tem que ser igual a esse VAB aqui. E a corrente que está vindo para cá tem que ser igual, né, digamos assim, se a gente pensar, né, na equivalência em si, ó. Deixa eu botar aqui a equivalência, né? Tá? Seria gerada aqui pela fonte, né? Teria que ser igual, né? Aí, olha só. Vamos pensar primeiro na resistência, né? R1 e R2. Vamos usar superposição. Vamos calcular a resistência? Vamos fazer o seguinte, vamos usar superposição. Vamos anular a fonte, por exemplo. Se eu anular a fonte, qual vai ser a resistência que eu vou enxergar entre A e B, se eu anular a fonte? Isso é R1, concorda comigo? Não é? Sim? Se eu anular a fonte de tensão, não vai dar um curto aqui? Entre A e B você não vai ter R? Sim ou não? Sim. Legal? Beleza. Agora eu vou anular a fonte de corrente para poder encontrar a resistência aqui. Não vai dar R2? Então, para essas duas coisas serem equivalentes, o R1 tem que ser igual a R2. Vou chamar de R. Então, se eu fizer um circuito assim, pelo menos em termos de resistência, eles são equivalentes. Tá? Certo? R1 igual a R2 é igual a R. Tá? E para a gente fazer isso aqui ser equivalente? Cara, é só fazer o seguinte, né? Pensa bem. Você tem que ter um V sobre R, né? Essa corrente aqui tem que ser V sobre R, né? Concorda? Qual é a corrente que estaria vindo para cá se tivesse uma fonte de corrente? Não está vindo uma corrente para cá? Né? Vamos supor que aqui vou botar um curto-circuito aqui, né? Vou botar um curto-circuito aqui, certo? Vou botar um curto-circuito aqui. Qual seria a corrente que vai passar aqui? Não vai passar nenhuma corrente por R aqui embaixo, porque tem um curto-circuito, não é isso? Não é? Vai passar toda a corrente I, não é isso? Não é? Mas qual vai ser a corrente? Vai ter que ser essa toda que vai passar aqui, se você ligar os dois terminais. Concordam comigo? Não é isso? Qual vai ser essa corrente aqui? Esse I aqui. Esse I' aqui. Se eu ligo os dois aqui. Vai ser V sobre R, não é? Que tem que ser igual a esse I aqui. Se eu conectar os dois. Concordam comigo? Então, esse I aqui tem que ser igual a V sobre R. Pronto. Acabei de descobrir a equivalência, que a gente chama de transformação de fontes. Né? Uma fonte de tensão com resistência em série R pode ser
substituída por uma fonte de corrente com resistência em paralelo R. Desde que, isso é importante, então o R é o mesmo, a gente acabou de ver. Desde que a substituição, a equivalência é total, desde que o que aconteça? Desde que o valor... não é aqui, desculpe. Estou fazendo aqui errado, por isso que desde que esse valor, I de S, seja igual a VS sobre R. Entendeu? Se o I de S for igual a VS sobre R, as fontes são equivalentes. Tá? Essas fontes, como eu falei, né, elas são equivalentes porque o comportamento entre os terminais dela é exatamente igual. Tá legal? Se você pegar a resistência em aberto, vai dar a mesma resistência, a corrente em fechado vai dar a mesma corrente, e a corrente também, se você deixar em aberto, você vai acontecer o quê? Você vai ter a tensão, né? Se você não colocar o curto aqui, a tensão aqui vai ser o quê? Vai ser R vezes V sobre R, que vai dar a mesma tensão. Concorda comigo? Se você não der o curto-circuito aqui, você não concorda que a tensão aqui vai ser R vezes V sobre R vai ser V? Concorda? Então, em aberto, tem a mesma tensão. Legal? Em fechado, tem a mesma corrente. Estão entendendo? E a resistência vista é a mesma. Então, elas são equivalentes. Tá? Se prova isso, do jeito que eu acabei de mostrar, também pode-se usar superposição, mas você pode, como falou, tudo que acontece entre os terminais é equivalente. A tensão, se você tiver lá, concorda que se você deixar isso aqui valendo V sobre R, se você não colocar nada aqui, a tensão aqui vai ser, aqui se for V sobre R, aqui vai ter a corrente V sobre R passando para cá, quanto é que vai ser a tensão aqui? V sobre R vezes R. Ou seja, a tensão é a mesma? Concorda que a tensão é a mesma? Sim? A tensão é a mesma. Se você colocar aqui uma corrente de curto-circuito, aqui uma corrente de curto-circuito, você concorda que a corrente aqui vai ser V sobre R também? Não é isso? Você deu um curto-circuito. Se você der um circuito, quanto é que vai ser essa corrente aqui? Vai ser V sobre R, pô. Galera, atenção. Mais, menos, R. Qual é a corrente aqui? Não é V sobre R? Não é? Se eu pegar agora e colocar um curto aqui, se aqui é V sobre R, quanto é que vai ser essa corrente aqui? Vai passar a corrente aqui. Não, não vai. Não vai porque você deu um curto. O que vai acontecer com esse resistor? Ele some. É uma fonte. Quanto é que vai ser essa corrente? V sobre R. Todo o comportamento é igual das duas coisas. Entenderam o que eu estou falando? A resistência também é igual. Tem que ser igual para você poder falar isso aqui. Concorda que a resistência tem que ser igual para você poder falar isso aqui? A resistência você tira por superposição. Então, a única coisa que você tem que fazer é isso. É lembrar disso. Isso é útil? Porra, isso é útil pra cacete. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha só. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui. Ó, esse circuito aqui, ó. Vai, cara. Isso. Copiar. Colar. Eu acho que aqui é 12, né? Tudo bem, é 12, não tem problema não. Coloco um umzinho ali para... Ali é 4 ohms, que eu acabei cortando 4. Não tem problema. Eu já conserto isso. Aqui é 12, aqui é 4 ohms. Vamos supor que eu queira saber qual é essa tensão aqui, ó. Primeiro, como é que você faria esse problema aqui? Vamos voltar lá. Como é que você faria esse problema aqui? Né? Normalmente, como é que seria? Teria que fazer o quê? Teria que usar, por exemplo, se eu fosse usar ele trabalhando com tensão nos nós, eu teria que usar supernó, concordam comigo? Sim? Por quê? Porque tem uma fonte de tensão, não é? Se eu fosse trabalhar com supermalha, eu teria que usar supermalha, concordam?
Por quê? Porque tem uma fonte de corrente. Legal? Sim ou não? Sim. Tá? Porém, olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Vocês estão vendo que aqui tem uma fonte de tensão com resistência em série? Entre esses terminais aqui? Não tem? Não é uma fonte de tensão com resistência em série? Sim ou não? Sim. Posso transformar numa fonte de corrente com resistência em paralelo? Posso. Acabei de falar para vocês que posso. Então aqui os terminais seriam A e B aqui. Ó. Tá? Legal? O que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Quanto é que vai ser o valor da fonte de corrente? Vocês sabem, falam? Então fala quanto é que dá. Quanto? 2. Certo? Qual o valor da resistência? Muda? Não. Legal. A outra fonte, quanto é que é? Desculpe, claro, desculpe, paralelo. Desculpe. Seis. Agora aqui, 2, não é? Agora 6 aqui, não é isso? Calma. O que eu quero encontrar? Essa tensão aqui, não é isso que ele mandou? Encontrar essa tensão aqui, eu vou chamar de V2, tá certo? Tá? Olha aqui. Isso é um nó, não é? 4. Aqui é 6. O nó de referência, eu vou colocar esse aqui, pode ser? Pode. Esse aqui é o V0, que é igual a 0. Qual é o outro nó que tem? Esse aqui, não é? V1. Tá legal? Todo mundo é V1 ali, não é? Como é que a gente faz esse problema? Cara, vou fazer por inspeção. Lembra? Por inspeção na aula passada? Lembro não, professor. A aula passada foi há muito tempo atrás, tipo sexta-feira, né? Então já esqueci de tudo. Mas lembra como é que a gente faz por inspeção? A gente faz assim, ó. Eu posso fazer por inspeção? Posso. Por quê? Porque só tem fontes de corrente e resistores, não é isso? Não é? Olha só. Aqui, ó. Quem é o cara que está aqui? Soma das resistências que estão ligadas ao V1. Quem é que está ligado ao V1? Só que não é resistências, são os inversos. Lembra? São as condutâncias. Lembra que eu falei isso? Inversos. Legal? Quem é aqui? Soma das resistências que estão ligadas ao V2. Tá? Só que são os inversos, não é? Não é isso? Quem é esse cara aqui? É menos a resistência, que é igual a esse. Lembra que é igual a esse? Que é a diagonal, né? Eles são simétricos, né? Que é a resistência que está entre o nó 1 e o inverso da resistência está entre o nó 1 e o 6. Legal? Não é isso? É a mesma resistência, eles são iguais. 1 e o 6, 1 e o 2, ó. Não é esse cara aqui? Que está entre 1 e o 2? É inspeção, eu não lembro, tudo bem. Estou falando aqui como é que é. E quem é esse cara aqui, o primeiro? É soma das fontes de corrente que chegam no nó 1. 2 mais 2. Menos as que saem. Saem alguma? Nenhuma. Certo? E no nó 2, quanto é que dá? 0. Certo? Vou resolver aqui, ó. 1/6 mais 1/6. 1/3.
Aqui, menos 1/6. Não vou resolver isso aqui não, vou fazer assim já direto. Quem é o V2? Fazer já direto é forte, hein? Determinante sobre determinante. Quem é o determinante de cima? Você bota aqui 1/6 mais 1/6, agora você pode colocar 1/3. Aqui você bota menos 1/6. Aqui você coloca 4 e aqui você coloca 0, porque substitui a coluna que você quer descobrir. Você não quer descobrir o V2? Então é a segunda coluna. Se eu quisesse descobrir o V1, era a primeira coluna. Lembram disso? Não lembra. Não lembro. Mas isso chama-se regra de Cramer. Vocês já viram, mas é assim que se faz. Olha só, aqui vai dar 1/3, aqui vai dar menos 1/6, aqui vai dar menos 1/6, e aqui vai dar, 12, né? 2 sobre 12, mais 3 sobre 12. 5 sobre 12. Certo? Só fazer a conta, tá? Acreditem no professor. Certo? Aqui vai dar, esse determinante aqui vai ser 0 menos, então vai ser menos o quê? Menos 4 sobre 6. Concorda que é 4 sobre 6? Certo? Legal? E embaixo vai ser 5 sobre 36 menos 1 sobre 36. Legal? 1/3 vezes 5, 12, 5 sobre 36. Oi? 1/6 vezes 1/6, 1 sobre 36. Só que é menos, com menos dá mais e dá menos por causa do determinante. Tá? Para matar esse 36 aqui, eu tenho que fazer 36 aqui em cima, não tenho? Se eu botar 36 aqui, eu multipliquei por 6. Aí eu boto o quê? Multiplicou por 6 dá 24, não é? Aí cortou, deu 24 sobre 4, que dá 6. Então o V2 é 6, certo? Ok? Beleza, vamos fazer diferente. Vamos fazer esse circuito sem fazer isso, tá? Legal? Vou pegar ele aqui, copiar. Se eu vou fazer sem fazer isso, eu vou ter que usar um método. Qual é o método que vocês querem usar? Nodal ou malhas? Tanto faz, o número é igual, né? Só que ele quer descobrir um V2, não é isso que ele quer descobrir? Não é um V2? Né? Aqui eu posso chamar esse cara de V1, que nem eu chamei lá, certo? E eu vou chamar esse cara aqui de V3. Ele também é um nó, concorda que ele também é um nó? Só que ele é um super nó. Concorda que ele é um super nó? Né? Por que ele é um super nó? Porque tem uma fonte nele, certo? Ok? E detalhe, ó, ele vai estar ligado a esse outro nó aqui que é 0, que vale 0. Então, na verdade, esse V3 eu já posso escrever quanto ele vale. Ele vale quanto? Ele vale 2. Concordam que ele vale 2? Sim ou não? Pô. V3 menos V0 é igual a 2. V3 menos V0 é essa fonte, pô. Não é 3, não é... Ia dar errado, né? É 12. É que eu esqueci de botar o 1zinho. Legal? É 12. Desculpe. É 12. Entenderam? Tá? O que a gente faz quando a gente faz essas equações? A gente agora faz o resto, né? A gente coloca aqui, ó, as correntes. Você colocou assim, porque eu quero. Segundo, porque eu posso. Né? Ok? Legal? Então, quanto é que vai dar essa corrente? Eu já vou colocar ela direto, ó. Vai ser 12 menos V1 sobre quanto? Sobre 6. Quanto é que é essa corrente aqui? V1 menos V2 sobre 6. Quanto é que é essa corrente aqui? V2 sobre 4. Agora eu faço LKC em V1 e V2. Em V3 não, porque ele é supernó. Certo? Em V3 ele é supernó, ele é terra já. Eu já peguei. Na verdade, eu já tenho a equação dele. Concordam comigo?
né? Faço nos que sobraram. Legal? No supernal eu já tenho a equação dele, eu não uso ele, né? Posso até fazer no supernal, mas não tem necessidade. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer, ó. Eu já encontrei a equação que eu queria aqui. Então vai ficar assim, ó. Corrente que chega em V1, LKC, em V1. Quem é que chega? 12 menos V1 sobre 6 mais 2 igual a V1 menos V2 sobre quanto? 6. Não é isso? Sim? Em V2, V1 menos V2 sobre 6 é igual a V2 sobre 4. Pronto. Resolve o sistema e vocês vão encontrar que V2 igual a 6. Por quê? Porque eu não errei e porque eu já encontrei antes. Ué. Certo? Ok? Pode encontrar, vai encontrar que V2 igual a 6. Legal? Vocês entenderam? Então, o que foi mais fácil fazer? Isso aqui, que vocês estão vendo, ou fazer essa equivalência de fontes e já encontrar direto. Muito mais fácil fazer a equivalência de fontes e encontrar direto. Legal? Mas por que eu pude fazer a equivalência de fontes? Porque eu tinha isso aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um erro muito comum que o aluno faz, que não pode fazer, é ele achar que dá para transformar isso aqui, vamos supor que tivesse um resistor aqui, que dá para transformar numa fonte de corrente com resistor em série. Vocês estão entendendo? Não dá para você não consegue fazer a equivalência se você fizer isso. Não sai a equivalência, você está entendendo? Você tenta fazer a equivalência, até a resistência sai, mas as outras correntes e as tensões não saem, não são equivalentes, entendeu o que eu estou falando? Ok? Tá? Detalhe, você pode fazer equivalência de fontes com fontes dependentes. Porém, você não pode, isso aí a gente já falou, quando você tem fonte dependente, na hora que você vai fazer superposição ou outras coisas, você não pode zerar as fontes dependentes. Lembra que eu falei? Elas continuam, tá? Mas você pode fazer equivalência de fontes. Qual é a diferença? A diferença é que quando você for fazer aqui o IS, né, é que esse VS aqui, a diferença é o seguinte, esse VS e esse IS aqui, vamos supor que esse VS fosse, por exemplo, um 4I0, por exemplo. Por quê? Porque ele vale 4 vezes uma corrente qualquer em algum outro lugar do circuito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Aí, quanto é que valeria o IS? Valeria 4I0 dividido por R. Ele continua sendo V, né, que é o VS, ele continua sendo VS sobre R. Só que agora não é mais o VS. O VS não é mais uma constante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Depende de um valor. Vocês entenderam? Vocês podem fazer isso. Ajuda. Quando é que ajuda, galera? Quando vocês podem transformar circuitos que não são feitos por inspeção em circuitos por inspeção. Fica muito mais fácil. Entenderam o que eu estou falando? Por quê? Porque, olha só, não ficou mais fácil fazer esse circuito aqui transformado do que fazer esse aqui? Notem, esse aqui até ficou rápido, mas assim, dá mais trabalho fazer esse sisteminha aqui, galera. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O outro já está pronto. É só usar Kramer. Legal? Muito mais rápido, só ir direto na calculadora. Sacou? A chance de você errar. Você concorda comigo que no final vai dar um sistema assim, ó? Espera aí. Assim não. Vocês concordam que vai dar um sistema assim?
se eu arrumar? Tem que dar, né? Vocês concordam que vai dar um sistema assim? 1/3, 5/12, menos 1/3 e menos 1/3? Com certeza vai. É só vocês arrumarem aí. Menos 1/6, menos 1/6, né? Olha eles aparecendo aqui, ó. Menos 1/6, aqui, tá vendo? Menos 1/6, tá vendo aí que eu tô falando? Ok? Tá? Vai aparecer. Tá legal? Vai aparecer. Legal? Entenderam o que eu tô falando? E aí? E aí, meu amigo, você vai ter muito mais trabalho para sair daqui para cá. Tá? Ah, mas aqui eu posso fazer por substituição. Beleza, cara, faz. Aqui é um 2x2, imagine um 3x3, como é que fica mais fácil. Entenderam o que eu estou falando? Por inspeção, tá? Ok? Certo? Tá? Então, essa substituição de fontes, né, é importante. Tem uma regrinha aqui que é importante notar. Ó, a regra, né? A regra é fácil, né? Olha só, transformação de fonte não se aplica quando R igual a zero, óbvio, né? Que quando R igual a zero, você não vai ter transformação de fontes. Imagina, a corrente ia ter que ser V sobre R, né? Onde é que ia ser? Não é isso? Ok? Legal? Tá? E também quando R igual a infinito, né? Porque aí você também ia ter uma R vezes I, né? A tensão teria que ser... Entendeu o que eu estou falando? A tensão teria que ser infinita, certo? Então não tem isso, tá? Ok? Mas uma coisa que é muito importante é isso aqui, ó. A seta, quando você faz Ih, rapaz, ficou um triângulo. A seta, quando você faz a transformação, tá? Ela acompanha o sentido aqui, ó. Então, ó, tem esse sentido aqui, menos e mais, né? E a setinha vai para cima. Se aqui fosse menos e aqui fosse mais, a setinha seria para baixo. Isso é importante. É porque é a direção da corrente, né? Tá ok? Isso é importante. Agora vamos ao último assunto, né, da aula de hoje, que é o teorema de Thevenin, um dos assuntos mais importantes, um dos teoremas que vocês mais utilizam em circuitos, tá? E vamos chegar primeiro na ideia, né, do que é o teorema de Thevenin, tá? Vamos supor que eu tenha o seguinte, ó. Vou pegar logo um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu tenho um circuito assim, ó. Tá? Aí, beleza. O circuito que a gente acabou de fazer. Só que a gente fez diferente. O que a gente acabou de fazer, a gente não tinha esse cara aqui de um ohm, concordam? Era só o de 4 ohms, não era? Beleza. O que a gente podia fazer para resolver esse circuito aqui? Uma das maneiras de fazer é até fazer a transformação de fontes aqui, né? Ok? Só que como tem mais um... Não tem nem mais um nó, mas tem mais um resistor, né? Então tem que... Poderia até colocar esse nó aqui, esse nó aqui. Poderia colocar um super nó aqui também, né? Já colocar que isso aqui vale 12 volts, né? Isso aqui seria um V3, um VC, aqui seria um VB, aqui seria um VA, tá? Certo? Um VA. Legal? E esse... Aqui é um C e um D, senão ia ficar estranho. Esse VB aqui a gente pode colocar que vale 0, né? Tá? Seria um... Tá? Seria um VB igual a 0. Então, se eu quisesse encontrar essa corrente I aqui, bastaria encontrar o VA. Dividiria por 1, certo? E encontrava a corrente. Concordo? Certo? Legal? Sim ou não? Sim. Aceitem. Certo?
Eu poderia fazer aqui, né? Fazer aqui, que essa aqui tem uma corrente, já escreveria ela aqui sendo, botar em azul aqui para ficar menos poluído. Já posso escrever que aqui é 12 menos VC sobre 6. Aqui é VC menos VA sobre 6. Aqui é VA sobre 4. E aqui seria VA sobre 1. Se eu encontrar o VA, já encontro o I, né? Que aqui é VA sobre 1. Certo? É a mesma corrente. Legal? Faria aqui método, beleza. Aí tá. Aí eu falo assim para vocês. Tá bom, agora tira esse 1 aqui e coloca 2. O que você vai ter que fazer? Tudo de novo. Concordam, Júnior? Todas as contas de novo. Concordam comigo? O determinante todo de novo. Concordam comigo? Sim? Tá. Beleza, agora pega aqui e coloca 5. O que vocês têm que fazer? Tudo de novo. Né? Ok? Aí eu boto isso numa prova, né? Ainda boto mais um. Coloco 7 e falo assim, qual é o resistor que dá maior potência? Eu nem falei o que é isso, mas que gera maior potência. Você fala, é o 1, porque ele é o menor resistor. Não é assim que funciona. Vocês vão depois descobrir por quê, tá? Não é assim que funciona. Não é, tá? Não é. Eu dei um exemplo aqui no início da aula. Se você pegar aqui uma caixa, um amplificador que foi feito com 8 ohms de saída, para você conseguir a potência máxima, você tem que colocar 8 ohms. Mas se eu colocar 2 ohms, não vai ser a potência máxima. Acredite, não vai. É difícil? Não é difícil. Depois vocês vão entender por que não é. Tá? Vai ser quando for exatamente a mesma resistência. Depois vocês vão entender porque tem a ver com tem que usar cálculo. Uma das poucas vezes que eu vou ter que usar cálculo aqui. Que a potência vai dar um valor que depende de um R, né? Que vai estar... Eu vou derivar em relação ao R. Né? Se eu derivo em relação ao R, eu pego o máximo quando aquele R varia. Lembra? Como é que vocês vão encontrar o máximo de uma função? Você deriva em relação a x. Certo? Porque o y é uma função de x. Não é isso? Não é? Vou fazer isso, tá? Na verdade, nem precisa derivar, mas tudo bem. Tá legal. Aí vocês já viram que se eu fizer isso, numa prova, vocês vão se ferrar, porque vocês vão ter que fazer o cálculo para 1, o cálculo para 2, o cálculo para 3, o cálculo para 7, por exemplo. Certo? Ok? E aí descobrir, aí depois fazer o cálculo das potências para cada uma delas e ainda tem que descobrir qual é a maior e a menor potência. Concordam comigo? Beleza? Sim? Beleza. Agora olha só. E se é forte, hein? E se eu pudesse substituir esse circuito aqui, tá? Essa parte do circuito aqui, tá? Por um circuito assim, ó. Tá? Se eu pudesse fazer isso, cara, se eu pudesse fazer isso, a minha vida ia melhorar bastante. Sabe por quê? Porque se eu conseguir encontrar esse cara aqui, que é equivalente a esse cara vermelho aqui, né? Se eu fizer isso, quando eu quiser trocar, eu boto... aí para encontrar o resistor aqui, ó, botei 1. Quanto é que vai ser a corrente aqui? Vai ser VTH sobre RTH mais 1, concordam comigo? Tensão sobre a resistência total, concordam comigo? Não é? Se eu colocasse 2, vai ser VTH sobre RTH mais 2. Concordam comigo? Não é isso? Porque eu botei 2.
Se eu colocar 3, VTH sobre RTH mais 3, preciso fazer as contas, todo o sistema todo? Não, mas eu preciso primeiro encontrar esse equivalente aqui, concorda que eu tenho que encontrar esse equivalente? Esse VTH RTH, não é? Tá? Isso é o que a gente chama de equivalente de Thevenin, ou o teorema de Thevenin. O que é que o teorema de Thevenin diz? Que se você tiver um circuito linear, tá? Né? Então, ó, tá aqui, ó. O que é que ele diz? O teorema de Thevenin diz o seguinte: filho da mãe, mandou para cá. Se você tiver um sistema linear com 2 terminais, ó, 2 terminais, A e B, você pode substituir, né, esse circuito por um circuito equivalente, né, composto por olha só, tá vendo? É um circuito qualquer, não sei nem o que tem aqui dentro, só sei que ele é linear. Eu posso substituir por um outro circuito que também vai ter 2 terminais, cuja tensão em aberto dos terminais ele é V de Thevenin, é uma tensão que você vai calcular, e a resistência em aberto é a resistência de Thevenin, tá? Ó, a tensão dessa fonte é o valor da tensão do circuito em aberto, e a resistência é a resistência equivalente entre os 2 terminais quando as fontes independentes são desconectadas, tá? Ou seja, olha aqui, ó. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vamos olhar aqui, ó, daqui para cá. Aliás, uma das coisas que o aluno não faz é que tem que desconectar. Você tem que trabalhar com circuito equivalente, ou seja, circuito em aberto. Você tem que desconectar o cara que você vai variar, digamos assim. Porque é justamente você vai querer... Por que você coloca entre A e B? Você não vai ter que trocar o cara que está entre A e B? Então você só quer o que está entre A e B. Tira o cara. Certo? Então tirei. Certo? Tirei esse cara. Tá? Aí eu tenho aqui um circuito. Tá? Ele está aberto entre A e B aqui, né? Ok? Mas ele está fechado para cá. Tem como eu descobrir a tensão entre A e B? Tem. A tensão entre A e B vai ser a tensão entre esse ponto e esse ponto. É igual, né? Concorda que é igual? Não é a mesma tensão? Sim. Tá? Então a tensão em aberto é a tensão em cima do resistor de 4. Concorda? Em aberto você não colocou nada, mas você pegou, pode botar uma ponta de prova lá dos multímetros, certo? Como se você estivesse botando um multímetro aqui, ó. Tá? Legal. Qual é a resistência equivalente aqui entre A e B? Entre A e B. Olhando daqui, eu tenho a resistência de 4, não é? Não é isso? Mas ele manda zerar as outras fontes. Não manda zerar as outras fontes? Lá, ó. Teorema de Thevenin, ó. Zerar as outras fontes, né? São desconectadas, tá? Como é que eu zero a fonte de corrente? Como é que zera a fonte de corrente? Já falamos aqui na turma. Como é que zera a fonte de corrente? Tira ela. A gente falou, circuito aberto, a gente já falou. Como é que zera a fonte de tensão? Curto-circuito. Então isso aqui ficou circuito aberto e curto-circuito. Qual é a resistência olhada pelos terminais A e B aqui? É 4 só? Olhando esse circuito aqui agora. Qual é a resistência entre esses 2 pontos aqui? 4, 6 e 6. Qual é? Desenha de novo para ficar mais fácil vocês enxergarem. Qual é a resistência entre A e B aqui? Um paralelo de 12 com 4. Você acabou de falar. Um paralelo de 12 com 4. Não é isso? Não é um paralelo de 12 com 4? Legal. Vai dar quanto? Vai dar 3, né?
4 vezes 12 sobre 4 mais 12, certo? 48 sobre 16, que é igual a 3. Então, a resistência de Thevenin é quanto? A resistência de Thevenin é 3, tá? 3 ohms. Agora, olha só, ele não manda encontrar a tensão no circuito aberto? Ele não manda encontrar a tensão no circuito aberto? Que é entre A e B aqui? A gente já não fez esse problema? Fiz ele de propósito, não fez ele de problema? Quando é que deu essa tensão? A gente calculou aqui, deu quanto? 6. Então, o equivalente Thevenin desse circuito aqui é esse, ó. Opa! 6 volts. Que mais? Qual é a resistência? 3. Entre A e B. Agora você concorda que se eu colocar um resistor aqui de 1 ohm, qual vai ser a corrente que vai passar nele? 6 sobre 4. E se for de 3 ohms? 6 sobre 6. E se for de 5 ohms? 6 sobre 8. E eu tenho que fazer o cálculo todo? Não, mas você teve que calcular o Thevenin. Ótimo! Eu tive que calcular o Thevenin, mas eu calculei o Thevenin uma vez. Se eu tivesse que fazer para 1, calcular tudo, para 2, calcular tudo, para 3, detalhe, calcular tudo era mais trabalhoso. Concorda que era mais trabalhoso? Concordam que era mais trabalhoso? Por quê? Porque tinha mais um resistor aqui. Tinha que fazer, ó, eu nem coloquei aqui. Tem que fazer a lei de... Tem que botar aqui, onde eu coloquei isso? Eu cheguei a mexer nisso, não? Lá. Sei lá. Acho que foi na outra aula. Beleza. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar? Vocês entenderam onde eu quis chegar? Então, o Thevenin é muito útil. Na verdade, a aplicação que vocês vão ter mais Thevenin não é essa agora. Agora também é para treinar, né? Então a gente mostrou, né? Quanto é que é 1, quanto é que é 2, quanto é que é 3, quanto é que é 5, quanto é que é 7, quanto é que é 9. Ficou muito mais fácil fazer o Thevenin. Mas a aplicação mais importante do Thevenin, vocês vão ver na aula que vem, que é o seguinte, que é quando você vai trabalhar com máxima transferência de potência. Vocês vão ver que você tem que... Vamos supor que em vez de ter colocado aqui um resistor de 1 ohm, eu colocasse um resistor RL. Sabe por que o pessoal coloca RL? Porque em inglês, carga é load. Então vocês vão ver um monte de exercício em português, mas que o cara coloca assim, RL. Entendeu? Porque é a resistência da carga. Vamos supor que RL seja 1, quanto é que é a corrente? E 2, quanto é que é a corrente? A gente viu que a gente pode encontrar várias correntes usando o Thevenin de uma maneira muito mais simples. Todo mundo entendeu? Certo? Agora, em vez de colocar um RL fixo, por exemplo, eu posso colocar, pessoal, um RL variável. O que é um RL variável? A gente viu lá nas primeiras aulas, resistência variável é um potenciômetro, certo? Quando você mexe na resistência, você vai ter uma corrente diferente. Concordam comigo? Tá? E o que é que você quer? Vamos supor que você queira a potência máxima. Qual vai ser o RL? Você pode regular para dar potência máxima. A gente vai fazer isso na aula que vem. Você usa Thevenin para isso. Por quê? Porque você pega o equivalente de Thevenin do circuito e como é que você calcula a potência? Você concorda que o equivalente de Thevenin do circuito não vai ser isso aqui? Não vai ser VTH, RTH, que você conhece, que são valores fixos? Quem é que está variando? O RL, não é isso? Né? Quem é a corrente? Vai estar variando também. A corrente vai ser quanto? Vai ser VTH sobre R mais RL. Não é isso? Não é RTH, desculpa, RTH. Tá? Não é isso que vai ser? Tudo aqui, quem é constante aqui? O VTH e o RTH. Quem varia? O RL. Então, o I é função de RL, não é?
Quanto é que é a potência aqui? Vai ser RL vezes, potência não é R vezes I ao quadrado, lembra? Não é? Vezes quanto? Vezes VTH sobre RTH mais RL, tudo isso aqui é constante, ao quadrado, não é? Essa é a potência. Como é que eu descubro o RL para a potência máxima? Eu faço essa conta e derivo em relação a RL. Concordam comigo que eu derivo em relação a RL? Ah, mas isso aqui está muito complicado. Não é, olha só. Vamos botar assim, botando números. Vai ser um x vezes um 3 sobre um 4 mais x, desculpe aqui, errei. X vezes um 3 sobre 4 mais x ao quadrado. É só fazer a derivada em relação a x, concorda que é isso aqui? Onde esse 3 aí é o VTH e esse 4 aí é o RTH, certo? E o x é a minha variável. Minha variável que é o RL, concorda que é o RL que é a minha variável? Certo? Ah, mas a corrente também é variável. Sim, a corrente é variável, 3 sobre 4 mais x. Por isso que é variável, não é? Não é isso? Aí você deriva em relação a x, você vai encontrar o quê? O x cujo valor maximiza isso. Legal? Ok? Tá vendo? Isso é sempre maior do que 1, tá? Por que isso é sempre maior do que 1? Porque é um quadrado vezes uma resistência que é sempre positiva. Legal? Só que vocês vão ver que essa potência é uma coisa assim, ó. De acordo com a corrente, ó. Aí tem um valor em que ela é o quê? Máxima. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas vocês viram que isso é uma aplicação do Teorema de Thevenin? Para você encontrar a potência máxima, você tem que encontrar... Sabe o que você vai encontrar? Que o RL é a máxima, o RL que dá a máxima transferência de potência é o RL igual à resistência de Thevenin. Olha que filho da puta. Tanto que ele pergunta. Aí ele fala assim, quando é que você fica animado? Quando o professor pergunta assim, qual é a resistência que você tem que ter numa carga para maior transferência de potência de circuito abaixo? Aí você fala, pô, é só pegar o equivalente Thevenin de circuito abaixo, entre dois pontos onde está a carga. E como encontrar a resistência foi o mais fácil que a gente fez, lembra? Encontrar a resistência foi facinho, né? Foi só fazer uma resistência em paralelo. Foi facinho por dois motivos, porque não tinha fonte dependente no circuito, que quando tem fonte dependente você chora, tá? E segundo, porque realmente é mais fácil mesmo, não tem que fazer conta nenhuma, só fazer um paralelo com série de resistores, legal? Beleza? Agora, a segunda parte o professor sacaneia, ele fala assim, calcule a potência. Aí ele te sacaneia porque aí você tem que calcular o VTH, entendeu? Porque se fosse só encontrar o resistência que dá a maior potência, é rápido. Se o circuito for simples, é rápido. Porém, se você calcula a potência, aí você já chora, né? Por quê? Porque a potência vai ser V2. Na verdade, você até pode colocar que vai ser VTH sobre RL mais RT, vai sobre 2RTH ao quadrado, tá? Mas, sobre 4RTH. Mas a gente tem que fazer essa coisa aqui. Legal? Ficou entendido aí? Tá? Entenderam? Legal? Tá? Não, a gente vai chegar lá. Não se preocupe. Você deriva igual a zero. Se você deriva igual a zero, você encontrou o ponto de x, que é o RL, certo? Que justamente que maximiza a potência. Não é isso que você quer fazer? Aí, se substituir ele de volta, você tem o valor da potência máxima. Sim, sim. É isso aí. Tá legal? Só que se você substituir ele de volta, olha aqui, presta atenção. Olha aqui, quando você substituir ele de volta, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai descobrir que vai ser RTH. Certo? Você vai substituir ele de volta aqui. Aí vai dar o quê? VTH ao quadrado sobre 4RTH ao quadrado, não é? Não é isso? Não é isso? Só que aqui é RTH também. Então você vai cortar com o quadrado, vai ser VTH ao quadrado sobre 4RTH. Essa vai ser a potência máxima. Entendeu o que eu estou falando?
Mas primeiro você tem que encontrar o RTH. Legal? Mas você já pode depois usar. Substitui, como você falou, na fórmula, não é isso? E encontra a potência máxima. Legal? Tá? Legal? Isso aqui é só para a gente fazer. A gente começou a fazer o TVNAM. Qual o TVNAM que a gente fez? A gente fez um TVNAM simples. Tá? Ah, mas você não fez o VTVNAM. Ah, que eu já tinha feito, né, galera? Você concorda que eu já tinha feito o VTVNAM? Não foi o primeiro exemplo que eu fiz para tentar usar a equivalência aqui? Eu já não tinha encontrado o VTVNAM? Então, por isso que eu adiantei a aula, digamos assim. Certo? Ok? Legal? O que a gente vai fazer na aula que vem? Pô, a gente vai fazer quando o TVNAM, cara... Tem dois casos, né? Tem o caso 1, quando só tem fonte dependente. Porra, aí tem o caso 2. Porra, quando o caso 2 é sacanagem. Quando o caso 2 existe, é quando tem uma fonte o quê? Dependente. Aí vocês, porra, aí dá maior trabalho fazer o equivalente. Não dá trabalho fazer o equivalente TVNAM. O trabalho é igual. O equivalente do TVNAM, não, a tensão de TVNAM. Mas encontrar a resistência de TVNAM, o RTH, dá trabalho. Aí dá. Você está entendendo? Por quê? No primeiro caso, encontrar a resistência de TVNAM é fácil. No segundo caso, encontrar a tensão de TVNAM é difícil. No segundo caso, encontrar a resistência de TVNAM é difícil. Encontrar a tensão de TVNAM é difícil igual antes. Você está entendendo? Não muda. Você está entendendo? É difícil igual antes. Só que nesse acaba você tendo um pouquinho mais de problema. Legal? Falou, desculpa aí a demora, né? Mas tinha que falar. A nossa prova ficou adiada para o dia 17. Ou seja, daqui 17. 17, exatamente daqui a 2 semanas. Minha mãe tá? Minha mãe achou que o toque quebrou, tem que buscar. Ah, fica tranquilo. Beleza, fica à vontade. Já terminamos. Só que eu já parei de gravar, tudo bem. É só para